O Bolsonaro protagonizou mais um episódio ridículo, mais um vexame, dessa vez brigando com o Leonardo DiCaprio. O presidente da República trabalha aí aproximadamente 3 horas por dia e ainda consegue arrumar tempo nessa agenda tão apertada para arrumar bate-boca com um artista de Hollywood. Algo ridículo. Eu nem estava muito afim de fazer um vídeo comentando sobre isso, mas tem algumas questões que são interessantes e eu me sinto responsável também por passar isso para vocês, porque o Bolsonaro, de fato, como esse caso do Leonardo DiCaprio, está fazendo uma grande cortina de fumaça e encobrindo interesses obscuros e criminosos com essa história do Leonardo DiCaprio. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloca nos comentários se você acha que essa briga com o Leonardo DiCaprio surte efeito com o gado, surte um efeito para atrair mais apoiadores no pleito no fim do ano. Deixe seu like e também mande o superchat clicando no botão valeu demais. Essa história com o Leonardo DiCaprio de fato é algo que nós podemos chamar de cortina de fumaça e não guerra híbrida, tá? O que é a guerra híbrida? A guerra híbrida é uma estratégia não convencional de guerra, tá? E uma estratégia convencional de guerra é você atacar pelo flanco direito, pelo flanco esquerdo, por exemplo, diplomacia. E a guerra híbrida é você passar sinais falsos para os seus oponentes, para os seus adversários. Nesse caso, o Leonardo DiCaprio não é isso. O Bolsonaro usou muito a estratégia da guerra híbrida, soltando informações falsas para dispersar a imprensa. Eu vejo até que essa possibilidade do Bolsonaro não comparecer ao evento de amanhã pode ser sim uma tática de guerra híbrida, eu já falei sobre isso aqui no card. Mas o caso do Leonardo DiCaprio é pura e simplesmente cortina de fumaça. Por quê, pessoal? Nós tivemos uma semana horrível para o Bolsonaro, uma inflação altíssima. E começaram a surgir aí algumas fotos, algumas imagens comparando o carrinho de supermercado, o quanto você poderia comprar no carrinho de supermercado em 2010, o último ano de Lula, com o de agora. E é claro que em 2010 o carrinho está muito mais cheio e agora o carrinho está muito vazio. Esse tipo de imagem é uma imagem muito forte, muito impactante, que o Bolsonaro não quer discutir esse assunto. A inflação para o mês de abril e para o mês de março, elas foram as maiores desde 1995, 27 anos. E o Bolsonaro quer fugir desses assuntos espinhosos o máximo possível, porque ele precisa conquistar novos apoiadores entre as camadas mais pobres. E as estratégias que ele coloca na jogada simplesmente não surtem efeito. Eu já fiz um vídeo também, o link está aqui na descrição, no card. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. E aí entra o Leonardo DiCaprio. Para dispersar a atenção da população e para pautar a imprensa, porque pautar a imprensa é algo que o Bolsonaro faz muito bem. Ele aproveitou essa história do Leonardo DiCaprio, que o DiCaprio ele foi nas redes sociais e falou para os brasileiros menores de idade se cadastrarem, tirarem o seu título de eleitor para votar no pleito no fim do ano. E aí o Bolsonaro foi lá, ironizou o Leonardo DiCaprio, porque o DiCaprio ele é alguém muito envolvido com questões ambientais. E no passado, o Bolsonaro e o DiCaprio já tiveram um certo bate-boca. E o Bolsonaro adora brigar com as celebridades. Toma uma lapada da Anitta, que ficou até sem graça. Já fiz um vídeo, vou colocar aqui no card. E também teve um bate-boca passado com o Leonardo DiCaprio. Se eu encontrar, faz muito tempo, eu também vou colocar aqui no card para você. E o Bolsonaro, ele usa essa possibilidade, essa história do DiCaprio, para subverter a situação. E falar que, na verdade, o DiCaprio ele está interessado em defender interesses estrangeiros na Amazônia. Porque a gente sempre escutou, desde a época que nós éramos crianças, e não faz muito tempo, obviamente, porque a nossa epiderme, se você acompanha o canal, você deve ter uma epiderme maravilhosa, um botox natural. A gente sempre escutou, a Amazônia é um tesouro brasileiro, ainda não explorado, tem muitas riquezas. Então há um sentimento de proteção e um sentimento de nacionalismo com a Amazônia muito grande. E a gente sempre tem aquela história de interesses estrangeiros, a biopirataria, a gente sempre fica sempre um negocinho aqui na nossa mente sobre isso, uns certos fantasmas. E aí o Bolsonaro usa isso para reforçar essa história do interesse exterior, do interesse estrangeiro com a Amazônia, e a Amazônia é dos brasileiros. E de fato, pelo que o Bolsonaro está querendo demonstrar, está querendo fazer, é uma Amazônia para os brasileiros. Mas quais brasileiros? Para os índios? Para a população em geral? Claro que não. Para empresas madeireiras e para o garimpo ilegal. Porque no dia de hoje saiu uma reportagem na revista Veja mostrando que há um projeto do governo em consulta pública nesse momento para disponibilizar algumas florestas públicas, ou seja, de todos nós, para a exploração de empresas privadas de madeireiras. Então é isso que o Bolsonaro quer fazer. O Bolsonaro ele não está querendo preservar a floresta, as matas, a Amazônia dos interesses estrangeiros. Não, ele quer entregar para madeireiro. E o que está acontecendo na Amazônia
com os garimpos ilegais nas terras Yanomamis é simplesmente algo sinistro e muito macabro, muito cruel. Isso precisa ser investigado, sim. Há uma dizimação de um povo, os Yanomamis, por parte de garimpo e madeireiros. E o que o Bolsonaro faz? Não faz absolutamente nada sobre isso. Ele quer proteger dos interesses estrangeiros para entregar aqui para criminosos, garimpeiros ilegais e também madeireiros. Essa é a ideia do Bolsonaro. E ele usa esse episódio do Leonardo DiCaprio para endossar, para emular um falso nacionalismo, que ele é um grande protetor dos nossos patrimônios, um grande protetor dos nossos símbolos nacionais, como o hino nacional, que essa semana houve lá o encontro do Lula, do Alckmin, que eles cantaram o hino da intentona comunista, e o Bolsonaro na AgriShow cantou o hino nacional. Não, o hino nacional, enquanto eles cantam o hino comunista, nós cantamos o hino nacional. Olha como o verde e o amarelo são nossas cores, e lá eles são os vermelhos. Nós queremos proteger a Amazônia, sempre para criar uma imagem de super nacionalista que nós sabemos que Bolsonaro não é, porque acima de tudo, se ele fosse nacionalista mesmo, ele iria trabalhar. Mas esse episódio com a Amazônia, com o DiCaprio, apenas reforça toda aquela história que nós já estamos acompanhando de destruição das instituições republicanas, porque a floresta é algo público, pertence a todos os brasileiros, mas o que o Bolsonaro faz? Entrega um patrimônio público para ser explorado de modo ilegal por garimpeiros e aí fazendo modificações na lei para ser explorado de um modo imoral pelas empresas privadas de madeira. Então perceba que faz tudo parte desse jogo de comunicação do Bolsonaro para desviar o foco da atenção do que é o principal que nós estamos nesse momento. Um país em crise econômica, um país com uma inflação alta, que nós não tínhamos há quase 30 anos, mas Bolsonaro ele tenta sempre desviar o foco. Só que, mesmo desviando o foco, ele não consegue crescer, ele não consegue novos votos e sem esses votos tão necessários, ele vai perder o pleito no fim do ano. Quer apostar? Fica aí que você vai ver.